acerca de, aí vou colocar aqui, acerca de, vou colocar também cerca de, e vou colocar também acerca de, tudo junto. Acerca de, tudo junto. Tudo junto aqui, né? A primeira palavra. Acerca de. Bom, beleza. Então nós temos 4 expressões. Na verdade, eu queria que vocês entendessem que nós só temos 2 expressões. Quais são? Cerca de, que aparece aqui, e tenho a expressão acerca de. Então são 2 expressões. Só que essa expressão cerca de, ela pode aparecer antecedida pelo verbo haver, indicando tempo passado ou com o sentido de existir, pode aparecer com a preposição antes para indicar futuro, para indicar distância, e pode aparecer sozinha para indicar quantidade. Então vamos lá, para que você entenda. Primeiro eu vou aplicar cerca de sozinha. Cerca de 100 pessoas vieram. Cerca de 100 pessoas vieram. Beleza, Tiago? E aí, como é que funciona? Bom, veja que eu indiquei quantidade, né? Tá aqui, olha, 100 pessoas. E cerca de, na verdade, eu só vou aplicar quando eu quiser falar de um valor aproximado, até porque cerca de é igual, sempre é igual a aproximadamente. Sempre vai ser igual a aproximadamente. Isto é, aproximadamente 100 pessoas vieram. Aproximadamente 100 pessoas vieram. Beleza? Só que em qualquer situação em que eu aplicar cerca de, com o verbo haver antes, com a preposição, sempre cerca de vai ser igual a aproximadamente. Por exemplo, a cerca... Olha, só vou mudar um pouco a frase. De 100 pessoas na sala. Há cerca de 100 pessoas na sala. O que eu tenho aqui? Eu tenho cerca de com o mesmo valor. Vou até ganhar espaço aqui, olha. Cerca de com o mesmo valor, aproximadamente. Só que eu tenho aqui o verbo haver com o sentido de existir. É como se eu dissesse aqui, olha, eu posso dizer existem cerca de 100 pessoas na sala. Existem aproximadamente 100 pessoas na sala. Certo? Então, sempre significando aproximadamente. Aí eu venho para cá. Minha casa fica a cerca de 3 quilômetros. Cuidado com a palavra quilômetros. Quilômetros se escreve com QU e não com K. Ah, Tiago, e por que a abreviatura de quilômetros é com K? Porque aquela é uma abreviatura universal. Vem da palavra quilômetros em grego, que é com K, né? Então, quilômetros é com QU na língua portuguesa. Então, minha casa fica a cerca de 3 quilômetros. Olha, minha casa fica a aproximadamente. Então, eu vou colocar aqui em cima, olha. Aproximadamente 3 quilômetros. Olha, leia agora com a palavra aproximadamente. Minha casa fica a aproximadamente 3 quilômetros. Então eu tenho com certeza, né, a palavra aproximadamente, podendo substituir cerca de. Então nas 3 situações, cerca de é igual a aproximadamente, claro, nesse caso com a preposição a antes para a construção aí do valor de distância. E depois eu digo assim, olha, falei acerca de economia. Quando eu digo que eu falei acerca de economia, é porque eu falei sobre economia, a respeito de economia. Olha, falei sobre economia, falei acerca de economia. Essa é uma expressão que é utilizada quando eu quero falar de assunto, quando eu quero citar um assunto, né? Então, falei sobre economia, falei acerca de economia. Essa é mais uma expressão importante e, claro, essas diferenciações são importantes, como você acabou de perceber.